Era para ser o día mais feliz da vida deles, mas, desde aquela man quente do inicio dos anos 80, ninguém nunca mais soube o que aconteceu com Benedito Enice, o povoado de esse o Geraldo dos Buritis, no norte de Minas Gerais, ainda N.O. Tinha nem 800 habitantes naquela época. A maioria das casas era feita de adobe, com telado de barro e cercas de arame farpado. O radio de pila era a principal fonte de noticias, e as misas de domingo, o ponto de encontro das famílias. Benedito trabalhava contra-torna fazenda do sogro, e era conhecido por ser um homem sério, mas gentil. Nice dava aulas para as crianas do povoado e morava com a avó desde a morte precoce dos pais. Eles estavam juntos havia alguns anos, e o casamento seria o maior evento da década. O salo da igreja foi enfeitado com flores silvestres colhidas no cerrado, e os bancos cobertos com panos bordados o por senhoras da comunidade. A cerimônia começou no fim da tarde, sob um céu limpo e azul que deixava tudo mais bonito. A noiva chegou de charrete, vestida como um modelo simples, branco e rendado, feito por uma costureira de Paracatu. Ele a esperava sorridente no altar, de terno claro emprestado de um primo de Unai. As únicas fotos tiradas foram como uma semera, de filme emprestada. Uma delas, que virou a imagem mais conhecida do caso, mostra os dois abraçados, sorrindo na frente da casa onde moravam. Mas o que essa imagem o revela é que, na man seguinte ao casamento, Benedito Enice desaparecerá sem deixar QALQR rastro. A última vez que foram vistos foi por volta da noite. QANDO se despedirão dos convidados, e sairão a pendir o pequena casa que haviam preparado. No havia luz elétrica nas ruas de terra, e só a lua iluminava o caminho. A casa ficava a uma curta distância da igreja. Era uma construção simples de 2 modos, com fogo a lenha, cama de casal, e um armário novo que Benedito havia montado semanas antes. No dia seguinte, a madrina do casamento foi levar um presente, um conjunto de panelas de alumínio e encontrou a porta da frente aberta. A cama estava arrumada, as roupas da mala ainda dobradas, e a comida da noite anterior, sequer havia sido mexida. O mais estranho, segundo relatos da época, era que os pares de sapato de ambos estavam ali, lado a lado, no canto da sala, como se tivessem saído e decidido en o voltar. A notícia se espalhou rápido, mas, sem telefone nem delegacia na cidade, a busca demorou a comear. As primeiras tentativas de encontrá-los foram feitas por familiares e vecinos que vasculararam a zona rural durante vários dias. Nenhum sinal, nenhum grito, nenhum bilhete, nenhuma testemunha. Para muita gente, era impossível aceitar que casal apaixonado simplesmente sumisse horas depois de trocar alianas. Algumas teorias começaram a circular ainda naquela semana: briga de família, vingana de um ex-namorado, fuga planejada, envolvimento com algo maior. Mas nenhuma delas fazia sentido. QANDO se olhava para a rotina pacata de Benedito Enice. A avó dela, Dona Hilda, nunca acreditou que os dois haviam ido embora por conta própria. Todos os domingos, por vários anos seguidos, ela deixava flores brancas em frente à igrejinha onde a neta havia se casado. Nunca faltou a um só domingo, e mesmo QANDO começou a esquecer os nomes dos vecinos, ainda lembrava do sorriso de Nice no vestido de renda. Foi só QASE uma década depois do desaparecimento, que uma descoberta inesperada trouxe a história de volta. Naquele dia, um pescador do rio São Francisco, a muitos quilômetros dali, encontrou uma mala de couro boiando lentamente entre os galos de um igarapé. Era uma daquelas malas antigas, com fecho de metal e estrutura rígida. Estava parcialmente aberta, e dentro dela havia algo que ele nunca conseguiu esquecer: um vestido de noiva ainda úmido, dobrado com cuidado. Ao lado de uma flor prensada e uma aliana com as iniciais N e barrio. O pescador chamava-se Seu Elias. Vivia a mais de 3 décadas margens do São Francisco, perto de Januária, onde o rio larga o paso, e forma remansos fundos cercados por árvores tortas e barulos que só que Medali entende. Era um homem de poucas palavras, daqueles que o criam confuso,
más que también no de Ixabam nada pasar batido. Naquela man, el edecia de vagar como remo, procurando traíras, cua enedeo vio a mala flutuando deriva, presa en galos de aroeira. A principio, achou que fose lixo o alguna encomenda jogada no rió, mas cua enedeo puxou como ansol, percebeu, que era una mala antiga de couro rústico, con marcas do tempo e un cheiro forte de mofo. Ao abrir, viu os tecidos brancos molados, una flor que parecía ter sido guardada con carino, e o que mais o asustou, una aliana pequena de muller con más iniciais grabadas por dentro. Seu Elias levou a mala até a casa de un amigo, un ex policial, aposentado chamado Ademar, que moraba a poucos kilómetros dali. Ademar abriu a aliana como uma lupa vela, e anotou tudo que podía. Folle quen teve o primeiro estalo. Aquelas iniciais batían como un caso antigo, que ele lembraba vagamente de ouvir no radio, o desaparecimento de un casal no interior de Minas, anos atrás. A mala foi entregue delegacia de Januaria. A noticia correu devagar, como tudo corre por ali. Só chegou a ese o Geraldo dos Buritis muitos días depois, trazida por un vendedor de redes que pasaba pela regio. Cua enedeo dona Hilda ouviu pela boca do comerciante que uma mala había sido achada como un vestido e uma aliana, ela desabou no CH o da varanda, e ficou horas sem dizer uma palavra. A cidade parou. A radio local retomou o caso. Pessoas que mal lembravam do nome de Nice comearama remexer gavetas con recortes de jornal amarelados, guardados por ms tías que nunca entenderán aquele desaparecimento. O vestido encontrado era idéntico ao que ela usou no casamento. A flor era da mesma especie que Benedito tinha colocado no cabelo dela ao fim da cerimônia, mas o mais marcante era o estado da roupa, e não havia sinais de lama, sangue ou rasgos. Tudo parecía cuidadosamente guardado, a pesar dos anos. A polícia de Januaria abriu uma nova linha de investiga o repasaramo conteúdo da mala, colerama mostras dos tecidos, e comearama reconstituir o trajeto possível daquela mala. Como ela teria ido parar teo longe de onde o casal foi visto pela última vez, a correnteza do ese o Francisco N. o e direta, para uma mala sair de ese o Geraldo e chegar a tela, teria que pasar por decenas de afluentes, curvas e trechos QAS e intransponíveis. N. o facia sentido, alguén teria que ter levado aquilo até ali, e máis do que iso, quen guarda un vestido de noiva durante tantos anos, e depois decide soltalo no río, como repercusó, a ir máis nova de Benedito, Neide, foi chamada, para reconocer os objetos. Ela chorou ao tocar no tecido rendado. Dice que foi ela que majudou a escoleros detalles do vestido, que acompanou a prova final na costureira de Paracatu. A mala, segundo ela, tamén era da familia. Benedito había herdado do pai. Confirmada a identifica o. Restaba apenas uma pergunta, onde estábamos corpos? ENQANT os investigadores seguían a nova trila, uma lembrana resurgiu como un estalo. Na semana anterior ao casamento, Benedito habíase desentendido como un homem da cidade vicina, un tal de Agenor que fora apaixonado por Nice na juventude, e, segundo alguns, N.O. aceitaba a ideia de V, la casada como outro. Ninguém tinha provas, mas comearama surgir boatos de que Agenor había sido visto no día do casamento, parado na estrada de terra que liga ese o Geraldo, achapado do campo, observando o cortejo da charrete distancia. Ele nunca foi interrogado, con seriedade na época, e depois diso, mudouse para o Mato Grosso sem deixar muito rastro. Agora, como a mala reaparecendo tantos anos depois, a historia voltaba à tona. E o que máis incomodaba aos familiares era esa sensa o de que alguén, en algún lugar, ainda sabía exactamente o que había acontecido naquela noite. Historias como esa nos lembran que o silencio tamén pode esconder verdades esquecidas. Por anos, se vos chegou até aquí, é porque tamén sente o peso deses silencios. Inscrévase no canal para N o perder a continua o dese caso, e dos próximos que serão publicados aqui. Agora vamos continuar. Como a mala sob custodia e a repercuso crescendo, a Polícia Civil de Minas Gerais enviou uma equipe a TSO.
Geraldo dos buritis para tentar reconstituir o que acontece una noite do desaparecimento. A cidade, que há anos vivia en silencio sobre o asunto, voltou a falar, a lembrar, e, como era de se esperar, a temer. Na época do desaparecimento, a investiga o foi conducida por un delegado inexperiente, e interrompida poucos meses depois, por falta de probas. Agora, con novas técnicas e máis recursos, había esperan a de que a verdade en fin emergise. A equipe comeou pelos arredores da casa onde Benedito Enice pasaría a noite de nupcias. O inmóvel ainda estaba de pé, embora abandonado e como mato alto tomando conta da entrada. Dentro, o tempo parecía ter parado, pedaos do enxoval, intactos, manchas de cupim nas paredes, e unha colcha de crocha ainda estendida na cama, como se esperase que alguén voltase. Foi ali que a policía encontrou a primeira pista concreta. Enterrado atrás da casa, sob un pédao de concreto mal asentado, había un pequeno pacote envolto en plástico. Dentro, un leno branco bordado con más iniciais, M e I, e un envelope amasado como un bilete. A tinta había desbotado, mas, como a ajuda de un restaurador, conseguirán descifrar parte da mensagem. Bok sabe que eu nunca aceite iso. Bok vai se arrepender. Se ele te ama, ento que ele prove no escuro. A grafia era agresiva, irregular, e sugería un toma meador. N ovatia com nenum nome da familia, mas uma moradora antiga, chamada Dirce, comidade avanada, lembrou-se de uma historia antiga de uma mulher chamada Marlene Inocncia, que había sido a primeira paixo de Benedito ainda na adolescencia. Segundo Dirce, Marlene e Benedito namorarán por varios anos, mas terminarán cua enedeo ele decidiu trabalhar na fazenda do sogro. Marlene, ferida, teríase mudado para a cidade vicina, e, até onde se sabia, nunca superou a separao. O nome dela nunca tinha aparecido no inquérito original. Localizar Marlene, agora, o foi difícil. Ela vivia sozinha numa casa simples en Chapado do Campo, onde era conhecida por ser reclusa e amarga. Ao ser abordada pela polícia, negou cua LQR envolvimento como desaparecimento, mas seu nervosismo chamou a atenó. Dice a o saber de carta nenhuma, nem de mala no rio, e que via Benedito desde o fim da década de 70, mas uma reviravolta inesperada colocou Marlene no centro das Atenés. Un antigo funcionario do cartório local revelou que, no MS do desaparecimento do casal, uma mulher usando documentos no nome de Ana das Dores, tentou registrar un casamento civil como un momem o identificado. A assinatura dela batia como a de Marlene, e máis se, Ana das Dores o existia nos registros civis da regio. A certido nunca foi concluída porque ela desapareceu antes da segunda assinatura. A polícia solicitou un mandado de busca para a casa de Marlene. Durante a vistoria, encontrarán, no forro do telado, uma pequena caixa de madeira envolta en pano. Dentro, dois retratos en preto e branco, un de Benedito, outro de Nice e un terceiro rasgado, onde só restaba o rosto de Marlene. Na mesma caixa, había un pédao de renda rasgada do mesmo tipo usado no vestido da noiva. ENQANT o hizo. En Januaria, o pescador Elias voltaba ao local onde encontrara a mala, como a espera na de encontrar máis alguma coisa. Ele conhece a cada curva daquele río como quem conhece as rugas da propia MO. Mas, naquela semana, o nível da água comeou a baixar, e o que ele encontrou foi ainda máis perturbador. Entre as raíces expostas de un tamboril, a uma curta distancia da margem, uma segunda mala menor, presa entre galos e lama endurecida, comeou a aparecer. Era feita do mesmo couro que a anterior, e sua fechadura ainda estaba trancada. A perícia foi chamada como urgência. QANDO finalmente conseguirá abrir. Encontrarán algo que gelo até os investigadores máis experientes, dois pares de zapatos, cuidadosamente embrulados en panos de algodón un masculino, un feminino ainda con marcas de barro seco da noite do desaparecimento, e, no fundo da mala, uma pequena Biblia, aberta na página do Génesis, como uma pétala seca marcando o versículo do día e da noite. As evidencias come a vama se alinar.
Agora os investigadores tinam TRS pontos de convergenciae, a amea escrita enterrada atrás da casa do casal, a possível identidade falsa usada por Marlene, e dois objetos simbólicos jogados no río com manos de diferena por alguém que parecia querer ser lembrado, mas sem mostrar o rosto. Só restava descobrir o motivo e se, depois de tantos anos, ainda era possível encontrar os corpos. Nos dias seguintes descoberta da segunda mala, o clima emese o Geraldo dos Buritis mudou. O silencio de un lugar tenso, e o misterio, antes distante, agora parecía estar espreita en cada canto. Era como se algo que ficou escondido por QAS e uma década estivese, aos poucos, voltando tona, e ninguém sabia ao certo se queria mesmo saber de tudo. O delegado, responsável pelo caso, Jonas Carvalho, decidiu concentrar os esforos nas margens do río entre Januaria e ese o Romo, como apoio da Marina e ajuda de pescadores locais, comearán uma barredura com ganchos, merguladores e esfarejadores. Mesmo com a dificuldade imposta pelo terreno pantanoso e instável, foi numa dessas buscas que dos se parou próximo a uma curva do río conhecida como Volta do Morcego, lugar cercado por árvores grossas, raíces submersas, e lama escura. Ali, a pouco mais de metro de profundidade, os merguladores encontrarán restos de tecido embolorados presos en un galo submerso. Depois de mais escavas cuidadosas, localizarán pédao de oso humano, aparentemente pertencente a brao. A perícia confirmou, era húmero humano, con sinais de exposio o prolongada agua. Había marcas sutis, como de arranés, ou cortes, mas nenhuma concluso definitiva pode ser tirada de inmediato. Ainda assim, a possibilidade de finalmente localizar os corpos de novo Lego investiga o ENQANTO ISO. Dona Hilda, a avó de Nice, recebe uma visita inesperada. Homem idoso, de fala pausada e sotaque nordestino, apareceu em sua casa no fim da tarde, dizendo que tinha algo a confessar. Seu nome era Pedro Lins, e dice ter trabalhado por alguns meses na fazenda do sogro de Benedito, no ano do desaparecimento. O que ele contou mudou os rumos da história. Segundo Pedro, na véspera do casamento, ele houve uma discussão acalorada entre Benedito e o sogro, senhor Honório. O motivo seria uma dívida antiga e uma exigência. Benedito o poderia se casar com Nice sem primeiro assinar documento abrindo o da parte da terra que herdaria, caso o sogro morresse. Pedro o sabia se Benedito assinou ou o, mas o que mais o assustou foi o que viu na man seguinte, o QARTO do casal ainda arrumado, o porto aberto, e o carro de Honório parado com lama nos pneus algo incomum, já que raramente saía. Noite, a polícia voltou os solos para senhor Honório. Agora com idade avanada, vivia isolado numa chácara esse margens da estrada principal. QANDO foi interrogado, recusou-se a falar sobre o passado, limitando-se a dizer que cada cole o que planta. A frase solta virou tema de discussão por dias na cidade, mas o ponto mais delicado surgiu a partir de detalhe que até então ninguém havia notado. Na certido de casamento religiosa, o padre anotara que os noivos haviam assinado com caneta azul, Jana verso civil, que fora registrada poucos dias antes do desaparecimento. Benedito assinara com caneta preta, pequeno demais para ser percebido época, mas agora perito em caligrafia foi chamado para analisar os documentos, e o laudo foi conclusivo. A assinatura no cartório era de Benedito. Era uma falsifica ou grosseira, o traado era excitante, a preço da caneta irregular. Alguém havia se passado por ele para formalizar o casamento antes da cerimônia religiosa, mas por uma nova hipótese começou a tomar forma. Ela envolvia apenas ciúmes se vingana, mas também interesses patrimoniais, e possíveis alienas improváveis. Se alguém queria impedir o casamento por amor ou por dinheiro, talvez tenha montado plano para manter as aparências e apagar as provas logo depois. A tenso aumento QANDO surgirán rumores de que o corpo de Nice poderia ter sido enterrado. O jogado no río, como se imaginava. Uma senhora de idade muito avanada, moradora das redondezas, afirmou que naquela semana viu uma movimenta ou estrana na madrugada,
perto de un antigo po desativado atrás da escola municipal. O local fora lacrado no inicio da década de 80 por risco de desabamento, e nunca máis aberto, como autoriza o da prefeitura, escavadeiras foram levadas ao local, jornalistas come arama a aparecer, a como o tomaba o poboado, e, ao meio-día, da terça-feira, uma escavadeira atingiu uma parte oca no fundo do po. O silencio que se seguiu foi total. Dentro, entre tábuas apodrecidas e pedras soltas, había restos de tecidos florais, duas alienas enferrujadas, e fragmentos de osos. Deles ainda con parte de uma nel preso ao dedo, o mesmo modelo de aliena que ni se usaba na cerimnia. A perícia levou tudo, mas já había uma certeza. Aquilo no era só mais uma coincidência. O que restaba saber era quen colocou nice ali o que fizeram com Benedito. As escavas no antigo po da escola trouxeram mais do que osos e alienas. Trouxeram de volta, com fora total, a sensa de que algo grave había sido escondido sob o nariz de toda a cidade, por QAS uma década. Ese o Geraldo dos Buritis conviveu como o misterio sem imaginar que os restos de uma das vítimas estavam a poucos metros de onde crianas brincavam todos os dias. A perícia confirmou o que todos temíamos, os fragmentos óseos encontrados pertenciam a Nice de Fátima, a noiva desaparecida. A arcada dentária, ainda parcialmente preservada, foi identificada por dos dentistas da cidade vicina, que había feito un tratamento nela pouco antes do casamento. As alienas, embora corroídas, correspondían exactamente ao par original, que Benedito había encomendado en Munaí, mas o laudo tamén revelou algo inesperado. Nice o morrera afogada, como se cogitou inicialmente. Ela fora asfixiada. Había marcas de preso no osoioide, compatíveis com estrangulamento manual. Iso mudaba completamente o rumo da investiga agora, sabíase que no se trataba apenas de un desaparecimento. Era homicidio e premeditado. O delegado, Jonas Carvalho concentrou os esforos en TRS suspeitos principais. Marlene Inocncia, a ex de Benedito, cujo comportamento obsesivo e uso de documentos falsos, a colocaban sob forte suspeita. A Genor, o ex namorado de Nice, que había sido visto observando o casamento de longe. Senhor Honorio, pai da noiva, cujo silencio e possíveis conflitos financeiros como genro levantaban dúvidas serias. Foi nesse ponto que surgiu uma nova testemunha, atento calada por medo. Josino Batista, que na época do desaparecimento era apenas un garoto, dos meninos que ajudavam nas entregas de leite da fazenda de Senhor Honorio. Agora un momento feito, Josino aparece una delegacia como uma expreso seria, trazendo consigo memorias que por muito tempo tentou esquecer. O que ele disse foi suficiente para avalar ainda mais os alicerces daquela historia enterrada. Segundo Josino, ele costumava facer entregas antes do nascer do sol. Na man seguinte ao casamento, vi algo que jamais contou a ninguém. Pasaba perto da casa de Honorio, QANDO avistou o carro dele parado perto da porteira algo incomum, mas o que chamou sua atenção foi o bulto de uma mulher, vestida de branco, sentada no banco traseiro, com a cávea encostada no vidro. Ele acenou, mas ela o respondeu. Minutos depois, o carro saiu en disparada rumo ao norte, numa dire o que o levava a lugar nenhum conhecido por ele. Ese relato reabriu uma linha de investiga o que ligava os TRS suspeitos en possível conluio ou disputa, e reforou a hipótese de que o crime foi cometido no impulso, mas planejado com frieza. ENQANT o hizo, as buscas por Benedito continuavam. O río, agora mais raso en varios pontos, parecia guardar mais segredos do que se imaginava. A popula dividida entre o desejo de saber e o medo de descobrir, aguardava o próximo capítulo da historia que transformou o destino de uma cidade inteira. As buscas por Benedito se intensificarán. O delegado Jonas Carvalho, como apoio da Marina e da Polícia Ambiental, concentrou os esforos no trecho do río onde foram encontradas as duas malas. Pescadores da região, experientes en cada curva e profundidade daquele leito silencioso, uniránse aos mergulhadores numa varredura meticulosa. Durante días,
cordas foram lanadas, ganchos arrastados pelo fundo lodoso, drones sobrevoará más margens halagadas. Mas o corpo de Benedito permanece oculto, como se rió, en su sabedoria ancestral, decidise guardar para sí o destino do rapaz. ENQANT o hizo, Marlene Inocncia foi formalmente indiciada. En seu depoimento, sustentaba inocncia absoluta. Dice que nunca supero o Benedito, mas jamais faria mal a ele ou un noiva. Nego ter escrito o bilhete, nego QALQR envolvimento con documentos falsos, e afirmo que as fotos e a renda encontradas en sua casa eram lembranças, o provas de un crime. A defesa de Marlene argumentaba que o material poderia ter sido plantado, mas as inconsistencias en seus depoimentos, o nervosismo diante das perguntas, e principalmente a tentativa de registrar un casamento con identidade falsa, tornarán sua posse o delicada. Agenor, o ex-namorado de Nice, foi localizado no interior do Mato Grosso. Vivia como caseiro en uma fazenda isolada. Alego o saber de nada. Dice que soube do desaparecimento pelos antigos patres, e que, na época, sequer morava máis na regio. Mas testemunhas lembraban de te, lo visto no dia do casamento, parado beira da estrada, observando o cortejo como lar sombrio, mesmo negando. O conseguiu explicar por que estaba ali naquele dia, vindo de Teolonge, nem por que desapareceu. Da cidade logo após o sumio do casal. Jase Honorio mantina-se em silencio. Dice apenas que ja era un momento velo, que o pasado o podia ser mudado, e que preferia o falar. Mas os registros mostraban que, días antes do desaparecimento, ele había retirado uma grande QANTIA en dinheiro do banco. A origem da QANTIA, e o destino nunca foram explicados. Também o había explicado razoável para os rastros de lama no carro, nem para o fato de, segundo Pedro Lins, ele ter discutido como genro na véspera do casamento. A cidade mergulou em uma inquieta o profunda. Era como se cada pessoa ali carregase un pedao da historia, mas ninguém soubese a extenso do segredo. Ento, uma descoberta mudou tudo. Durante uma limpeza no antigo almoxarifado da escola municipal, que había sido fechado a muito tempo por risco de desabamento, un funcionario encontrou uma pequena caixa metálica atrás de un armario encostado na parede. Estaba enferrujada, coberta por uma fina camada de poeira e teias. Dentro, un caderno de anotas con a capa rasgada. As páginas, en sua maioria, estaban deterioradas, mas algumas ainda podían ser lidas. Eram anotas feitas por Nice. Ali, com a caligrafia doce e firme da joven profesora, estaban registros dos preparativos do casamento, listas de convidados, detalles sobre o vestido, pensamentos íntimos. Mas, entre as últimas páginas, uma anota o chamo o ateno dos investigadores, ele quer que a gente desista, mas o vamos. Benedito dice que vai assinar, só pra o ter mais briga. Eu só quero sair dessa casa. O me sinto segura aqui. O trecho era direto, mas revelador. Nice estava com medo. O dice que mera, ele, mas os investigadores acreditaban que se refería ao sogro. A expreso sair dessa casa, indicava que algo naquela convivência estava se tornando insuportável. A descoberta do caderno reacendeu a teoria de que o crime envolvia mais do que un único autor. As peas comeavam a se encaixar, mas a falta do corpo de Benedito ainda impedia uma conclusão definitiva. Foi só algumas semanas depois que o destino finalmente falou mais alto. Numa man fria, un canoeiro encontrou, enroscado nas raíces de uma gameleira submersa, un pédao de tecido preso a un objeto metálico. Ao puxar, revelou uma pea de roupa masculina, já desgastada, mas como un voto bordado como a letra barrio. O local foi isolado. Após escavas cuidadosas, encontraramo que restaba de un corpo, fragmentos de oso, un cinto de couro desbotado, presa entre as costelas, uma corrente común pingente en formato de ferradura, símbolo de sorte que Benedito usaba desde joven. A pericia confirmou, os restos pertenciam a Benedito. A análise revelou que ele também o morrera afogado. Había fraturas no se erenio e sinais de violencia no tórax.
A hipótese era de que ele fora golpeado antes de ser jogado ao río, tal vez ainda con vida. Agora, con más provas materiais, os laudos confirmando a morte violenta de ambos, e os indicios, cruzando todos os caminos, a justia podia, en fin, ser acionada. O proceso foi aberto con base en homicidio QALIFICAD o por motivo torpe e oculta o de cadáver. Marlene Inocncia foi presa preventivamente, Agenor foi levado a julgamento. Esenor Honorio, embora nunca tenha confesado, pasou a ser investigado por participa ou indireta, coautoria ou omiso dolosa. O povoado nunca máis foi o mesmo, era, mesmo que a verdade tenha vindo tona tardiamente, ela veio como peso de uma década de silencio, dor e saudade. Benedito e Nice foram enterrados juntos, lado a lado, no cemiterio de ese o Geraldo dos Buritis. A cerimnia foi simples, mas, carregada de emo. Dona Hilda, já bastante fragilizada, levou as últimas flores brancas y Gregina onde a neta habíase casado. ENQANTO a cidade lentamente voltava rotina, un sentimento permanecía no arre, o de que, mesmo enterradas por anos, algumas historias, insisteme me emergir para que o amor, mesmo trágicamente interrompido, encontre en fin seu repouso.